Olá, tudo bem? Graça e paz da parte de Jesus Cristo, Filho de Deus. A Deus seja glória, a Deus seja honra e a Deus seja todo o louvor. Eu quero, neste dia, nesta hora, neste momento, falar sobre o Espiritismo e sobre o cristianismo. O Espiritismo e o cristianismo. Primeiro eu preciso dizer uma coisa que talvez algumas pessoas sintam-se ofendidas. Mas eu quero dizer o seguinte: cristianismo e espiritismo não tem nada a ver. Cristianismo é uma coisa e espiritismo é uma outra coisa. Eu tenho ouvido muitos espíritas dizerem que são cristãos. Eles podem até morrer dizendo, mas isso não é verdade. Quem é espírita não é cristão. E o cristão não é espírita. Por questões bíblicas. Então eu vou falar algumas coisas que o espiritismo não aceita no cristianismo. E quando eles dizem que aceita, eles têm uma interpretação que não tem nada a ver com o que a igreja entende da Sagrada Escritura. Primeiro, a Bíblia, do Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus não é somente o Evangelho, ou os Evangelhos, não. Do Gênesis a Apocalipse. As cartas que foram escritas pelos apóstolos, elas são canônicas, elas são palavras de Deus. Então, o que está escrito na Bíblia, do Gênesis a Apocalipse, é contra esta filosofia espírita. E nós precisamos entender isso. Nós não cremos que temos conexão com os mortos. Os mortos não se comunicam conosco. O espírito acredita que morto se comunica com vivo. E nós não acreditamos. A Bíblia é contra isso. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 31. É a parábola que Jesus conta sobre o rico e o Lázaro que morre. E o rico diz: pai Abraão, deixa eu ir na terra, porque lá eu tenho 5 irmãos. E eu preciso falar o que vocês falam é verdade. Pai Abraão disse: não, lá tem Moisés, a santa lei e os profetas, que ouçam-os. Então, para nós cristãos, nós não temos nenhuma comunicação com quem já morreu. Segundo, Deus condena a mediunidade. O único meio de nós ouvirmos Deus e conhecermos Deus e termos contato com Deus é através da sua palavra. Deus abomina a mediunidade. Conversar com mortos, ter conexão com espíritos, é fora da Bíblia isso. Não existe reencarnação. O homem está ordenado a morrer uma só vez e depois disso o juízo de Deus. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. O homem está ordenado a morrer uma vez e depois disso o juízo de Deus. A adivinhação para nós traz maldição. Então cristão não é adivinho, ficar adivinhando, não. Cristão tem a Bíblia como fonte e regra de fé. Servir a ídolos, entidades, é abominação ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 10, 19 a 20. Jeremias, capítulo 10, 3 a 5. Deus reprova a leitura de mãos. Isaías 47, 13. Ezequiel 3, 18 a 23. Não existe espírito de luz. 1 Coríntios, capítulo 11, 13 a 15. O homem não pode ser salvo pela caridade ou pelas obras. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é presente de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Satanás é real. Do Gênesis a Apocalipse, ele é a antiga serpente. Satanás é real. Satanás não é uma invenção, uma engenharia da igreja. É a palavra de Deus santa. É a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo que diz que Satanás é real. Há somente um evangelho.
O Paulo diz que se vier um anjo e pregar um outro evangelho, a não ser esse, Paulo diz que este evangelho é anátema, é maldito, maldito o evangelho, sem ser outros evangelhos, sem ser o evangelho que é apresentado pelas Sagradas Escrituras. Então esse negócio de dizer que espírita é cristão, isso não é verdade. O espírita pode até achar Jesus bonito, pode até achar Jesus um homem perfeito, pode até achar bonitos os movimentos de Jesus como uma pessoa, mas para nós cristãos, Jesus, ele é Deus. Para nós cristãos, Jesus é o nosso substituto. Para nós cristãos, Jesus é o Salvador. Para nós cristãos, Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Para nós cristãos, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. Toda a condenação fica para trás. Para nós cristãos, não há condenação para aqueles que estão em Jesus. Para nós cristãos, não há purificação pelas nossas obras, não. Porque a Bíblia diz que foi Cristo que morreu por nossos pecados e ele pagou os nossos pecados. E a Bíblia diz que nós somos justificados por meio da fé diante do Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Deus nos santifica na santa pessoa de Jesus. Jesus, de fato, é tudo que nós precisamos. E em Cristo nós trabalhamos, em Cristo nós labutamos, em Cristo nós nos movimentamos. Então Jesus é muito mais do que um homem perfeito para nós. Jesus é muito mais do que um exemplo. Ele é o nosso exemplo, mas ele é muito mais. Ele é Deus conosco. Ele é o nosso Salvador. Então esse negócio de dizer que espírita é cristão, ele pode dizer que seja, mas não é. Porque nós não cremos no que os espíritas acreditam. Nós cremos nas Sagradas Escrituras. A mesma autoridade que tem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, tem a mesma autoridade as cartas paulinas, as cartas joaninas, o Apocalipse de São João, a carta de Paulo ao Filemon, são as mesmas, é a mesma autoridade. A mesma autoridade que tem Mateus, tem Gênesis, tudo para nós é a palavra de Deus dentro deste cânon sagrado. Então dizer que espírita é cristão? Não é não. Cristão não crê em reencarnação. Cristão não crê que mortos podem conversar com os homens. Cristão não crê que espíritos operam em nós. Não. Cristão acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Cristão acredita na justificação que Cristo fez, que morreu em nosso lugar, que nos substituiu. Cristão acredita que Jesus é Deus conosco, é o nosso Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. A Deus seja a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. E aqui eu não estou desrespeitando os espíritas. Eu respeito os espíritas, respeito como pessoas e respeito com a religião do espírito. Respeitar do ponto de vista que todo mundo tem o direito de ser o que quiser ser. Agora dizer que cristão é espírita e que espírita é cristão, não. Cristão é aquele que acredita que Jesus é o Salvador, que Jesus morreu pelos nossos pecados, que nós somos justificados, santificados, purificados para o louvor da glória de Deus. Isso é ser cristão. Por isso o credo apostólico já diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pela obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica do Senhor, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Isso é ser cristão. E o resto, acredite, é resto.